Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar a- as aulas de algoritmos de ordenação. Hoje nós vamos ver aqui o algoritmo Bubble Sort, né? Coloquei aqui uma animação para ah, representar aqui, são as bolhas, né? As bolhas aqui estão, no caso, subindo, elas estão são criadas embaixo e sobem para normalmente a superfície e tal. E o algoritmo Bubble Sort faz o quê? Exatamente isso. Vamos começar aqui. Ahn, a ideia do algoritmo Bubble Sort é a seguinte: o algoritmo faz iterações repetindo os seguintes passos. Ele vai comparando o primeiro com o segundo elemento. Se o primeiro for maior que o segundo, ele troca, né? Troca o primeiro com o segundo. E assim por diante. O segundo agora for maior que o terceiro, ele troca. E assim sucessivamente até chegar ao final da lista do n-2 com n-1. Né? Após uma iteração, uma passada do algoritmo, executando os passos acima, o que podemos garantir é certeza que após a primeira iteração do algoritmo Bubble Sort, o maior elemento estará na posição correta, ou seja, a última posição da lista. Lembrando que nós estamos fazendo o exemplo de ordenação crescente, né, em uma lista de inteiros. Então, já começamos a sacar aqui. Já já a gente chega no exemplo e vai ficar mais claro para vocês. Então, após a primeira iteração de trocas, o maior elemento estará na posição correta. Após a segunda, o segundo maior estará na penúltima posição e assim por diante. Então, você vai fazer n menos uma iterações, né? Passada de leitura de cada elemento. Pelo menos você vai ler pelo menos uma vez para verificar. Né? O melhor caso do algoritmo Bubble Sort é se a entrada já estiver ordenada. Porque daí ele é obrigatório a verificar, ele vai verificando e ele não vai fazendo nada, ele vai verificar que o algoritmo está ordenado, mas ele passa uma vez. E o caso pior é se o algoritmo estiver inversamente, né, desordenado, digamos assim. Vamos deixar isso daqui mais claro aqui, né, mais fácil de entender. Qual é a ideia, né, bem direta do algoritmo Bubble Sort? Ele vai verificando o primeiro com o segundo elemento. Isso digamos assim, na passada número zero aqui. Lembrando que aqui eu tenho os meus índices, né? O meu n aqui equivale a 6, tá? Eu tenho 6 elementos na primeira passada. Deixa eu selecionar aqui e apagar esse carinha. E daí a gente... Beleza, já temos essas informações. Qual é essa primeira passada? Ele verifica. Esse cara aqui é menor que esse? Sim, né? No caso, ele verifica, esse cara é maior que esse? No caso, não, então não precisa trocar. O 4 ele meio que fica onde ele está. Aí ele vai para a segunda comparação. Ele vai comparando o 1 com o 2 agora. Tá? Ele comparou anteriormente o 0 com o 1, não precisou trocar. Ele vai comparar 1 com o 2. Ele vai verificar, 9 é maior que 2? Sim, então troca, boto 2 aqui e aqui vai estar, digamos assim, o 9 temporariamente, tá? Aí ele vai agora comparar o 9 com o 1. O 9 é maior que o 1? Sim, então troca. O 1 fica aqui, temporariamente o 9, ele está sendo meio que empurrado para o fim, né? Aqui agora tem um 9 temporário, 9 com 7. O 9 troca e o 7 fica, né, ele faz a troquinha, digamos assim, colocado, ajeitado no próprio vetor. E aí o 9, a última, ele fez essa comparação que eu acabei de falar, depois ele faz essa, e aí o 8 vem pra cá, e o 9, ele meio que é fixado no local dele, né? No local dele aqui, vou botar aqui, que ele foi para a última posição.
Ele subiu, ele flutuou igual uma bolha. Né? Essa é a ideia. Então essa foi a primeira passada, que nós vamos falar de passada zero, vocês vão já entender. E a segunda passada, ele vai fazendo essa mesma comparação. Ó, o 4 é maior do que o 2? Então troca. Aí ele tem um 4 temporário aqui. O 4 é maior que o 1? Sim, então troca. Aí ele vai ter o 4 fica aqui, o 1 fica pra cá. Eu comparei, né? Agora eu estou comparando o 4 com o 7. Não, então o 4 fica aqui mesmo. E ele vai comparando novamente. Tá? Ele vai comparando novamente. Ele para e ele compara esses dois caras. Aqui não precisa, meio que ele não vai fazer mais nenhuma troca. Os elementos que antecessores são menores que os seus sucessores, né? Mas ainda não está ordenado o meu algoritmo. Se você for ver, o 2 está na frente do 1, né? E no caso é essa a passada que nós vamos fazer agora. Então, a segunda passada, ele verifica, faz essa troca, o 1 veio para cá, o 2 está aqui, ele não, o 2, né, ele vai pegar o lugar do 1, ele vai comparar o 2 com o 4, o 2 é menor, ele fica mesmo aí, 4, 7, 8 e 9. Olha o que nós temos em 3 passadas, o nosso algoritmo ele está ordenado. Nem sempre é assim, né? Como a gente viu, como eu falei anteriormente. Pode ser que ele caia e ele fique trocando todos os elementos todas as vezes, né? Aqui tem um site muito legal que depois vocês vão entrar, mas eu simulei esse mesmo vetor aqui e isso que eu acabei de falar, esse site ele vai fazer pra gente, né? Ele fala aqui degraus, né? Iniciando a classificação de bolhas, a ordenação de bolhas. Para cada passagem, né? Moveremos da esquerda para a direita, trocando elementos adjacentes conforme necessário. Cada passagem move o próximo elemento maior para a sua posição final. Esses serão mostrados em verde. Aí, então, ó, passe inicial 1, né? Então a passada, no caso, passe inicial 0, a primeira passada para cada elemento que se mova pela lista, ele vai comparando, ó, comparar o 4 com o 9, não faz nada. Compare o próximo elemento. 9 com o 2 é maior, troca. Né? O 9 é maior que o 2, troca. Compara os elementos, é maior, troca. Compara, troca, foi aquilo que a gente fez, né? Compara, troca. No final, ele verifica. Ficou verdinho, ele não vai mexer mais. Né? Ele já está na posição final ordenada dele. O 9 é o maior elemento desse conjunto, ele está lá no final. Agora, foi feito este passo, o último elemento processado está agora em sua posição final. E o segundo agora, eu vou comparando para cada elemento, compara, no caso aqui, troca, né? Porque o 4 é maior que o 2, como a gente acabou de fazer. 4 é maior que 1, troca. Não, é maior, mas verifica que ele continua comparando, né? Não é que ele começa o segundo passe, não. Ele verifica todas e se o 8, no caso, eu cheguei ao fim da minha rodada, eu não preciso mais trocar nada, o 8 tá no lugar dele, tá? Vocês vão ver que tem uma sacada para fazer isso no C aqui, tá? E assim por diante. Aquilo que a gente fez, deixa eu só dar os passes aqui, ó, o 7 entrou no lugar. A ideia aqui, ó, ele não faz mais troca, ele só verifica, mas ele não executa uma troca. E aí, pronto, sorteio, né? A ordenação está feita. Beleza? Vamos ver como é que a gente implementa isso? Aqui eu já fiz né, a nossa lista, o nosso tamanho da nossa lista. Vou passar para o Bubble Sort. Fiz uma função que imprime o array, tá? Vamos aqui executar essa função, passando aí a lista, que é o nosso array, e o n, que é o nosso tamanho da nossa lista. Vou abrir aqui o nosso terminal e executar aqui, tá? GCC, Bubble Sort, deixa eu ver se está certo.
tá certo, vou executar só para ver se está funcionando. Ó, imprimir o nosso array desordenado, né? A ideia é chamar o bubble sort e imprimir também. Ele recebe lista e o n e imprime novamente. É para ele imprimir depois que a gente implementar, ele imprimir da maneira correta. Beleza, show de bola. E aí que nós vamos com calma, né? Nós vamos entendendo passo a passo aqui, tá? Qual é a primeira coisa que nós fizemos ali, né? A ideia é fazer um for para ir lendo. A cada leitura ele compara, né? É isso. Não tem igual o selection sort, uma busca. Não. Ele vai lendo e vai trocando já, né? Então, vamos fazer esse for com o int aí, né? Até menor que n, até chegar no final. Vamos ver se assim vai funcionar. Se o meu... Aí como que eu comparo um elemento com o seu próximo, né? Como que eu faço isso? Então eu quero comparar o 4 com o 9, né? Nesse for aí mais interno, digamos assim. Então, onde que está o 4? Ele está no lista 0, né? Mais ou menos assim, 0, e o outro eu vou comparar mais ou menos assim, maior que lista 1. Vamos já entender. Só que aqui ele está fixo, eu sempre vou comparar somente os dois primeiros. Eu quero que ele faça essa comparação, no caso aqui ele vai comparar, se for maior ele entra para troca, né? Vou botar aqui troca, beleza? Como que eu faço para deixar isso daqui dinâmico, né? Para ele não ficar fixado assim. Quem é na primeira passada o 0, né? O i é o próprio 0, o primeiro elemento, ele começa dali. E quem é o próximo elemento depois do i? É o i mais 1, correto? Show de bola. Assim eu comparo sempre os elementos. Depois, quando eu incrementar o i, ele vai comparar o 1 com o 2, o 2 com o 3, né? Ele vai fazendo essas comparações ali pra gente. Beleza? Vamos ver. Ok, qual a lógica da troca? A gente já tinha feito no selection sort, né? Eu vou até pegar aqui. Opa, não é esse cara aqui não. É esse aqui, né? O ponto C. A gente fez o troca aqui. Eu vou pegar ele e dar uma modificada pra ver se tá bacana aqui pra gente. A gente auxiliar, ele vai receber o meu lista, aqui no caso tá lista J, né? No caso é o lista I. Eu vou trocar, se ele entrar, eu quero trocar esse. Aí aqui é o próprio I, né? Que ele vai receber o I mais 1, né? O próximo dele. E o I mais 1 vai receber o aux. Beleza? Essa é a nossa troca aqui. Eu poderia botar isso aqui numa função, né? Existem linguagens que facilitam isso. Mas e aí, beleza? Esse é o primeiro passo. Digamos aquele passo que ele vai comparando. Vamos ver como é que ficou. Se eu fizer esse primeiro passo, vamos ver se ele vai funcionar. Teoricamente, era para ele colocar o 9 lá pro final, né? Aquela hora ele imprimiu o 8 aqui. Se eu passar um passo só, como a gente vai fazer, ele vai botar, para ele o 9 vir para cá. Então, eu vou deixar assim. Vamos salvar e executar o nosso código aqui. Deixa eu dar um clear. Vou compilar. Ó, não deu erro. Vou rodar. Botou o 9 para cá. Deu certo. Deu certo. Né? Só que ele não está ordenado. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que... Aqui você percebe... Tá, vamos já corrigir. Eu tenho que fazer um segundo for para ele continuar com esses elementos que estão desordenados. Correto? Então essa é a sacada que nós vamos fazer.
aquela hora a gente fez também com o J, né? Então, for, aí no caso J igual a 0, J menos N, e a gente coloca esse for dentro do outro, né? Esse for aqui dentro desse, a linha aqui, esse cara aqui é um int J, salvei, e daí, porque ele vai continuar, né? Ele vai continuar. Será que assim funciona? Então, meio que eu vou fazer o número de vezes do vetor, correto? Primeiro eu faço isso, eu começo uma vez, primeira passada. Vou comparando, aqui é para fazer a comparação, né? Comparei, botei o 9 lá. Aí ele incrementa, vai fazer uma segunda passada. Esse for externo ele sempre vai ser feito. Vamos ver se assim vai funcionar. Eu nem mexo com o J aqui dentro, né? Em tese é para funcionar. Eu só botei mais um for ali, meio que na mandracagem aí. Ó, não deu erro de compilação. Rodei. Funcionou. Tá? Mas daí, ó, funcionou. É isso. Professor, esse algoritmo ele é mais simples. Que eu vou até tirar isso aqui para ficar bem. Só o código mesmo. Ele é mais simples que o selection sort. De fato, ele é. O código é menor, é menos linha, né? Só que o selection sort, ao meu ver, e nas referências que eu peguei, eu sempre achei ele mais intuitivo. Eu sempre achei aquela ideia de código de baralho, de cartas de baralho, né? Selecionou o menor, bota no lugar. Acha o menor, o segundo menor, bota no lugar. O terceiro menor, e assim por diante. Aqui ele tem uma lógica aí por trás, né? De comparar. Mas, olha, perceba o que está acontecendo aqui. O meu i, ele tá percorrendo até o final sempre, né? Esse i externo aqui. Primeiro que o j, ele vai até o final. Digamos que o meu 6, vamos fazer um desenho aqui. O meu n, que eu estou passando ali, ele é 6, né? A gente viu que ele é 6. Que é daquele nosso vetor aqui. Deixa eu pegar ele aqui para ficar mais claro o que eu quero falar. Não dá, eu vou botar assim. Esse é o meu vetor, né? Aí eu começo aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, beleza? Então o meu J ele vai andando, J, aqui ele chega, o J ele chega até o final, e entra aqui. O I também, e o I, essa verificação aqui, ó, com o I valendo, no caso o I vai valer 5, em algum momento o I vale 6. Existe algum índice que seja 6 aqui? Não, ele vai comparar com algo que está aqui no lixo de memória, né? Aqui fora. Concordam comigo? Conseguiram visualizar isso? Então, eu não preciso ir com o I até o N. O I, ele vai até aqui. Aí que ele vai conseguir alcançar, né? Porque aqui, ó, I menor ou igual a N menos 1, N menos 1 menor, o meu I ele vai parar aqui, né? Ele não é menor ou igual. Então, ele vai parar aqui no 7, na entrada. E ele não vai comparar com algum lixo de memória quando ele somar, né? Ele sempre vai estar limitado. E existe e a mesma coisa com o J. O J, ele não precisa percorrer até o final. Ele pode percorrer até aqui porque ele vai 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E como ele vai percorrer 5 vezes, na primeira, se tiver desordenado, a última ele para, né? Ele não precisa fazer um último percurso. Isso quando o vetor é muito grande, pode ser uma economia de tempo, tá? Ó, mas vamos ver se com essa modificação se quebrou ou não meu algoritmo. Vou salvar, vou recompilar e vou rodar novamente. Ó, não quebrou e tá de boa. Antes também não tinha quebrado, mas vocês estão vendo que ele está fazendo uma verificação a menos. Como eu falei para vocês, dá para ser menos 1 aqui, n menos 1, no J também. Não precisa ele ir até o finalzão. Vamos
compilar, rodar, ó, tá funcionando ainda, tá recompilando. E mais ainda, não precisa eu comparar. Perceba que a nossa troca, mesmo com o vetor ordenado aqui, ó, mesmo com o vetor ordenado, ele vai ordenando aqui, né? Quando ele vai ficando verdinho, no o nosso código, ele está continuando as comparações. Ele está continuando as comparações. Aí essa é uma sacada um pouco maior, né? Essa é quase uma atividade, um exercício. Mas todos os códigos de referência do Bubble Sort, eles implementam essa sacada. Na primeira passada, ó, vamos aqui para o nosso exemplo. Deixa eu vir aqui. Eu tô aqui, troquei. Deixa eu ir pro finalzinho do 9, né? Quando ele troca aqui, ele vai terminar a primeira passada. Feito este passo, ele vai para a segunda passada. Perceba que ele não precisa mais comparar com o 9, é como se o meu vetor diminuísse de tamanho. E qual foi essa diminuição, né? Na segunda, quem já percorreu uma vez, no caso, não foi o próprio J, ele já deu uma passada, agora ele não precisa ir, o J, até o final, ele pode ir até o antepenúltimo. A sacada é a seguinte: eu posso colocar aqui um N, eu posso botar um menos J aqui, ó. Eita, professor, N menos J menos 1, que ele vai, digamos, dar uma otimizada no meu código de comparações, tá? E percebam aqui, ó, que ele tá show de bola aqui, ok? Está ordenado e ele, se tiver um vetor maior, eu fiz uma parte de teste e depois a gente vai testar na próxima aula, mas eu quero que vocês entendam isso daqui de fato, tá? Entendam de fato o que aconteceu aqui, né? E eu vou passar uns exercícios agora, uns desafios numa outra ferramenta ali, nessa ferramenta, para vocês resolverem, beleza? Então, beleza, galera, show de bola. Até a próxima aula com o Insertion Sort, tá?